Olá, meus queridos! Muito bom dia! Você que está assistindo a gravação, seja muito bem-vindo à nossa aula 2. Vou colocar aqui o nome certinho da nossa aula 2. Aula 2. Bem-vindos, bem-vindos! Eu queria começar agradecendo vocês todos por tudo que vocês fizeram ontem, por vocês terem escrito para mim, por vocês terem me falado tudo que vocês aprenderam ontem, qual foram os teus insights, pela quantidade de mensagem, pela preocupação comigo. Cheguei bem em casa, foi tenso o dia de ontem, quem me acompanhou nos stories, mas tá tudo ótimo. Eu sei que algumas pessoas escreveram muito sobre aí, ó, não recebi o e-book e tudo mais. Hoje a gente vai usar o bot de novo, porém, eu sei que muitos de vocês, como pediram juntos o e-book de ontem, eu queria dizer que é uma coisa que foi um imprevisto. Eu precisei do Instagram, o Instagram deu um erro aí, não mandou para todo mundo, mas eu queria dizer que eu vou mandar para todo mundo, tá? Então eu vou mandar por e-mail ou nos grupos do WhatsApp. Eu não quero que vocês se sintam prejudicados por não estarem, né? Olha aqui, a Mila disse que não conseguia escrever e não consegue escrever. A Aline tá dizendo que amou o e-book também tá parte, né? Ó, mas fiquem tranquilos, quem não recebeu o e-book vai receber, tá? Ontem a gente falou muito algumas coisas importantes, tá? Eu vou esperar mais a galera chegar, deixa eu só colocar aqui o que vai ser hoje. Ah, recebeu? Eu recebi, mas quem não recebeu, fica tranquilo, fica presente aqui comigo, porque ontem a gente falou sobre coisas muito importantes nesse evento do Caos à Calma, e eu quero pontuar 5 importantes, mas eu quero que vocês saibam o que a gente vai aprender aqui no dia de hoje. Veja bem, ontem a gente falou sobre eu preciso controlar as minhas explosões, e aí vocês sabem que não, que a gente não tem que controlar as explosões, e eu ensinei para vocês ontem. Falei sobre as consequências da educação tradicional, falei sobre a nossa criança interior em ação, falei sobre a gente não lembrar, falei sobre a agressividade minha e do meu filho, e eu vou fazer os 5 pontos aqui para vocês que a gente precisa compreender. Hoje nós vamos falar sobre os nossos gatilhos emocionais, então eu quero pedir, vamos fazer um exercício comigo, lápis e caneta na mão, para fazer um exercício muito potente, que é um exercício de uma aula do módulo já do meu curso. Esse evento do Caos à Calma é um aquecimento de tudo que vem no meu curso Pais Ajudam Pais da Agressividade, e vocês vão aprender aqui muito um esquenta, porque eu vou abrir amanhã as inscrições do curso com uma oferta sensacional e um convite. As 40 primeiras pessoas vão fazer uma mentoria direto comigo. Uma não, 3, tá? Então amanhã vocês ficam de olho nisso, e todo mundo vai ter hoje uma oportunidade. Eu vou deixar no bot para vocês entrarem num grupo de super interessados, que ontem eu já pedi assim, gente, eu não vou esquecer do milharal, e eu até consegui uma imagem do milharal, obrigada. Flávia, já posso comprar o curso? Eu já preciso comprar o curso? Não vai dar ainda, precisa esperar até amanhã, tá bom? Hoje eu vou falar sobre um assunto super delicado, e eu quero colocar com muito amor, que é explicar para vocês o que eu tenho mais estudado. Eu sei assim que nem todo mundo tem condições de fazer o privilégio que eu faço com o meu trabalho, de estudar com referências mundiais como Gabor Maté, e tudo que eu tô estudando sobre trauma e doenças psicossomáticas. Eu vou trazer um pouquinho para vocês, e pode ficar tranquilo, não vai ser neurocientificamente falando, numa linguagem muito simples, tá? E aí hoje a gente vai falar sobre a indefesa aprendida, a menina boazinha e tudo mais. Amanhã a gente vai falar sobre a sociedade autocentrada e a diferença entre violências visíveis e invisíveis, ok? Quando eu entendo a diferença entre violências visíveis e invisíveis, eu começo a compreender o que eu ensinei ontem, que o adulto responsável age, não reage. E aí vocês vão começar a entender com a analogia de hoje do milharal. Lembra da analogia de ontem que eu fiz pra vocês do rádio, da estação de rádio? Não esquece disso, que nós vamos falar sobre isso. Qual é o impacto disso tudo no cérebro das crianças?
E aí eu vou ensinar o poder maravilhoso que vocês têm de ser uma referência incrível para a criança de vocês. Então hoje na aula 2 a gente vai falar sobre a raiva da criança e a nossa. E aí vocês vão entender como que a gente pode agir, tá? E entender que vocês são capazes de agir. Deixa eu colocar aqui. Do caos à calma. Ai, muito legal. Quem quer sair do caos e ir pra calma? E esse é o nosso encontro 2. Tá? Gente, ontem vocês escreveram muito o que vocês aprenderam comigo. E eu fiquei honrada de tudo que eu li, né? E hoje eu vou trazer para vocês 5 pontos que eu escrevi aqui na minha colinha que eu acho muito importante para fazer uma revisão de ontem. Para quem não assistiu ontem, a gravação vai ficar no link ali. Vocês assistam, o grupo não recebeu o e-book, todo mundo vai receber o e-book, tá? Alerta, todo mundo vai receber o e-book, todo mundo. Como teve problema ontem, né, no bot, todo mundo hoje vai mandar. Então, relaxa, todo mundo vai receber o e-book, prometo. Vou mandar por e-mail e nos grupos. Presente meu pra vocês. Por tudo que vocês estão fazendo por mim também, por estarem aqui presente, por estar encaminhando pra um monte de gente. Combinado? Agora vamos ficar aqui comigo? Você chegou... Quem aí ficar pedindo e-book, eu vou pedir um presente pra vocês. Ela vai mandar pra todo mundo, tá bom? Só escrever, ela vai mandar pra todo mundo, porque eu quero me concentrar muito no que eu vou entregar, nesse ouro líquido que eu vou entregar pra vocês hoje. Presta atenção aqui comigo. Tô muito presente e envio meu amor aqui em movimento pra todos nós. Então escutem aqui comigo. Gente, a agressividade não é um mau comportamento. Hoje vocês vão entender o porquê que o comportamento ele é sempre uma comunicação, porém ele não é um único preditor do mundo interno da criança. A única fonte que me comunica o que está acontecendo ali, porque eu vou falar para vocês sobre indefesa aprendida. Vocês aprenderam também que a agressividade tem 2 caminhos. Alguém aqui lembra? Para fora ou para dentro. Mas a agressividade só tem esse caminho de ir para fora ou ir para dentro quando eu não tenho o poder na minha mão da informação que tá aí e eu não consigo direcionar a agressividade dos nossos filhos. Deixa eu dar uma coisa para vocês dolorida, mas é importante que a gente tenha consciência disso. Que ninguém direcionou a nossa agressividade. A nossa agressividade foi muito reprimida e ela se tornou disfuncional. O que é agressividade disfuncional? Amor, vocês não precisam colocar eu quero para receber o e-book. Todo mundo vai receber o e-book por e-mail, tá? Se concentrem aqui em mim pra gente aprender juntos, ok? Se concentrem aqui em mim. Aí, o que acontece? Quando a agressividade é reprimida, ou ela fica explosiva, totalmente explosiva para fora, ou seja, agressividade disfuncional, né, onde ela se torna violência. Então, hoje, quando eu sou agressiva com meu filho, eu sou violenta com meu filho. E quando eu vou fazer a analogia do milharal para vocês, vocês vão entender o poder perigoso disso. E a agressividade reprimida, ela vira uma indefesa aprendida que vocês vão aprender aqui hoje. Então, vocês ouviram eu falar ontem, hoje nós vamos solidificar essa informação no nosso coração. Então, aprendendo tudo que vocês aprenderam aqui comigo já, vocês sabem que não existe agressividade do nada. O que existe? Existe adulto que não observa, que não lida bem com a sua agressividade, que ainda tá na estação de rádio lá no 99.5, não sintonizou numa estação amorosa, numa estação muito mais assertiva, numa estação de segurança para a criança e olha para a criança na estação de rádio que recebeu. Para! Não pode bater. E fica aí. Ensina o quê? Nada. Com a mão faz carinho. Sim, você
E num dado de raiva, você ensina pra pessoa que faz carinho. Sim, com a mão a gente faz carinho, mas quando eu tô com raiva, não. Então é importante que vocês entendam isso. E hoje nós vamos mergulhar aí na raiva. Principal ponto de ontem também, que eu deixei escrito no post pra vocês. Não precisamos de consequências para educar, porém precisamos compreender as consequências imensas da educação tradicional em nós. E por último, não menos importante, você não lembra da tua infância e não precisa lembrar. Porém, o teu corpo te conta tudo. Tudo. As tuas reações te contam muito do que você viveu. Ah, mas eu não apanhei. Quem te contou? E como tu era os níveis de estresse. E vocês vão aprender amanhã sobre violências invisíveis e violências invisíveis. Ok? Então vocês vão entender importantíssimo sobre isso. E, gente, nós todos não seremos perfeitos. A educação tradicional, ela fica na autoridade, manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso, e tudo aquela coisa assim de um autoritário. O autoritário se coloca nesse lugar de ninguém tem que fazer como eu mando, é sempre de cima para baixo. A educação positiva vem alinhada com o apego seguro, vem alinhado com a criança interior, vem alinhado com tudo que é mais atual da neurociências, vem alinhado com toda a matriz humana. Então, na natureza, na nossa matriz humana, ser humano é ser imperfeito. E nós precisamos acolher a nossa imperfeição. E principalmente, acolher a nossa impotência vindo da educação tradicional. Então, eu quero que vocês guardem quando a gente vai falar assim, quando eu penso na raiva. E essa frase é uma frase que eu queria que vocês guardassem com muito coração. A raiva é uma emoção básica do ser humano, né? E a raiva, ela me sinaliza uma injustiça. E ela tem uma função importantíssima, assim como as outras emoções, que é me colocar em movimento. Ou seja, me defender. Luta, fuga ou paralisia. Lembra que eu falei para vocês ontem? O nosso cérebro está totalmente preparado para lutar ou fugir do lobo, do urso. Então, essa é a nossa função. E hoje, com a questão do milharal, vocês vão entender que, como eu tô sintonizado numa rádio ali, que é o meu mundo interno, é minha referência relacional, hoje eu reajo exatamente nessa referência. E nós temos o poder de nos colocar em outro lugar. Por quê? Porque entre nós e as crianças, nós somos os únicos com o cérebro desenvolvido. Então é importantíssimo a gente entender hoje, quando a gente vai falar sobre a raiva dos nossos filhos, quando a gente olha para todo o nosso movimento do dia de hoje e a gente sabe que a gente precisa entender que quando a gente tá focado para identificar os nossos gatilhos e entender que a raiva não é algo ruim. A raiva é um sentimento que ela principalmente precisa existir no ser humano, assim como o medo. E o medo me sinaliza o perigo, então se proteja. Agora, eu vou lá para a educação tradicional que manda bater. E eu tenho medo muito grande, muito grande. E aí, frente ao medo, o meu corpo está preparado e dispara frente ao medo um sistema de alerta, meu corpo inunda de adrenalina, que faz automaticamente eu fazer o meu sistema todo de defesa, e eu não vou ficar falando de hipófise, hipotálamo e tudo mais, tá, gente, pra vocês, inundar o meu corpo de cortisol para que eu tenha energia para me defender. Então, por isso que a agressividade, ela pode ser de uma fonte de imaturidade, por exemplo, um bebezinho que dá um tapa porque ela queria dizer, mamãe, me bota no chão. Pode não, é de pura imaturidade. Porém, sempre tem uma causa.
sempre tem um sentimento, sempre tem uma comunicação. E para entender isso, eu preciso ampliar o meu olhar. Eu preciso estar o tempo todo lá atrás, querendo entender o que se passa na vidinha do meu filho, no mundo interno da minha criança. Então, quando vocês falam assim, Flá, mas eu preciso ter paciência, eu vou dizer, não é paciência que você precisa ter. Você precisa ter compreensão. Vocês estão me acompanhando? Vocês estão aqui? Botem coraçãozinho pra mim aqui, eu quero saber se vocês estão me acompanhando. Por que você não precisa ter paciência? Você precisa entender o que eu falei ontem pra vocês, que a raiva, ela não vem da falta de paciência, ela vem da minha irritação, que vem do sentimento de alerta, que algo está me dizendo que eu estou em perigo. Então, a falta de paciência vem de um gatilho emocional, que vem da falta que eu tenho, que vem da estação de rádio que eu estou sintonizada, que vem lá da minha infância. Vocês compreenderam aqui? Então, vocês pediram para eu falar do milharal. Olha só isso aqui, ó. Me diga se... Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Olha aqui. Vocês estão vendo esse milharal? Dá pra ver, né? Por causa... Não tá pegando o reflexo da minha janela. O que eu quero que vocês entendam? Minha criança tem o cérebro. Flávia tá comparando... Gente, quem é meu aluno aqui? Eu dei uma aula de neurociências no curso de agressividade falando só sobre a reação da criança no parquinho. Por quê? Não me interessa que vocês entendam neurociências. Me interessa que essa compreensão esteja na prática na vida de vocês. Porque isso é importante. Então, quem é meu aluno sabe das minhas analogias. Como disléxica que eu sou, eu preciso de analogias e de cores para conseguir estudar e compreender. Então, eu transmito isso na minha forma de ensinar. Então, o que acontece aqui? Lembrem, quando eu chego no mundo, um bebezinho chega no mundo e o bebezinho chega totalmente confiante. Porém, lembra que eu falei da estação de rádio? A criança, para buscar fusão emocional comigo, que é uma necessidade do ser humano, ou seja, eu vivi dentro da barriga da minha mãe. Eu vou descobrir que o mundo, ou seja, a sociedade, para mim, que sou um bebezinho, é quem? É minha mãe. Hoje, se a gente, por exemplo, estourou uma pandemia, todo mundo ficou naquela energia, naquele medo, naquele negócio. A mesma analogia eu quero que vocês façam para um bebezinho. Quando um bebezinho chega, o meu mundo interno é minha mamãe. A minha onda de rádio que eu vou me sintonizar é minha mamãe. Bioquimicamente, energeticamente, fisiologicamente. Então, vocês podem dizer assim, nossa, Flávia, que pesado. Então, quer dizer que tudo que a gente está sentindo, a criança está sentindo? Sim, sim. E por isso que a sociedade patriarcal, que não valoriza nós mulheres nesse papel, no trabalho mais difícil que a gente faz e mais importante da vida, que é gerar, nutrir, né, fisicamente, emocionalmente, que passa aí despercebido, vocês vão entender o impacto disso a longo prazo. Então, quando eu entendo que eu habitei o corpo de uma mulher e que dentro do corpo dessa mulher, lembra do 99,5? Você teve que, para sobreviver, para ter fusão emocional, se conectar à energia, ou seja, ao nível de estresse, a toda a demanda emocional, ao que essa mãe estava sentindo. Isso é natureza humana, isso é neurociências pura. E aí, eu estudo muito isso lá com o Gabor Mate, e evidências. Por exemplo, tem um estudo científico que eles fizeram assim, com ratinhos, tá, gente? Eles pegaram um monte de ratinhos e começaram a gerar ambientes estressores, e começaram a fazer nesse nível de estresse. Escutem o que eu tô dizendo, gente, presta atenção em mim. Eu vou pedir pra vocês não escreverem agora, porque isso aqui é ouro líquido. Esse ambiente de estresse, eles fizeram ratinhos do mesmo ambiente de estresse reproduzirem.
Reproduziram, 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 reproduziram. Ou seja, de várias linhagens de estresse. Percebe? Eles geraram estresse e reproduziram mais 2 estressores estressados. Reproduziram mais 2 estressados. Reproduziram mais 2 estressados. Reproduziram. Isso é ciência pura. O que eles descobriram aí? Os filhotes nasceram como? Extremamente estressados. Genética. 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 Tudo é genético. Tudo é genético. O que eles começaram a fazer? Pegaram uma linhagem de ratos e trocaram os filhotes e colocaram em ratos muito responsivos, muito acolhedores, muito... O que a gente descobriu? A epigenética, ou seja, o ambiente mudou totalmente a forma como esses ratinhos começaram a crescer. Ou seja, vamos pro milharal. Gente, a forma como eu estou me relacionando com meu filho é que a gente chama na neurociências, vai construindo no cérebro deles uma trilha neural. Flávia, o que tem a ver com milharal? Eu quero que vocês guardem na imagem de vocês, partiu milharal, Daya. Que o que acontece? É como se fosse um milharal imenso e vocês têm esse caminho. O que acontece? Bora descobrir meus gatilhos emocionais. Quais são os meus gatilhos emocionais? 99,5, ou seja, a trilha do milharal, o que eu vivi, o que transgeracionalmente faziam. Vamos bater nessa criança? Tem que bater para educar, não é? Olha o que acontece aqui. Tá tudo milharal feito. Quando eu descubro educação positiva, eu preciso descobrir que a minha reação, adulto responsável age, não reage, eu tô reagindo do milharal, desse caminho aqui. Ou seja, da referência que eu tenho, do meu 99,5. Agora, quando eu começo a aprender que existem outras formas, eu saí da psicanálise. Gente, eu juro pra vocês, a psicanálise já saiu de mim também. O cérebro não é assim. A gente pode construir outra trilha. E agora eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A gente vai descobrir, vai fazer um exercício com nossos... Descobrir o nosso milharal aqui agora. Descobrir o nosso exercício. Papel e caneta na mão? Todo mundo aí? Me digam se tá ok, papel e caneta na mão, fazer um exercício comigo. Tá? Esse exercício faz parte da aula 4 do módulo 1, tá? Esse aqui é o caderno de práticas do meu curso Pais Ajudam Pais na Agressividade. Por quê? Flávia, isso é um método? Não. Não. Isso é como eu integro informação em conhecimento. Não trabalho com método. E deixa eu contar uma coisinha pra vocês antes do milharal. Segura o milharal aí em vocês. Flávia, mas eu acompanho vocês desde o começo. Você trabalhava com disciplina positiva. Gente, foi muito importante para mim no meu caminho. Eu ter ferramentas, eu trabalhar com alguma coisa. Porque com as ferramentas, eu queria o que eu queria, eu usava ferramentas para atender o que eu precisava do jeito que eu precisava, de uma forma mais gentil. Gentil para quem? Para mim. Porque eu ainda não alcançava a perspectiva da criança. Eu ainda não sentia a criança. Quando eu falei para vocês ontem da minha história do curso da comunicação não violenta, que eu li aquela frase do Marshall, se você veio buscar a comunicação não violenta, né, a CNV, para obter de alguém o que você precisa, parabéns, você fez a primeira violência. Você nem chegou, já conseguiu, né? Gente, a frase não é exatamente assim, mas foi como eu internalizei. Entende? É importante que vocês entendam. Então, quando vocês entenderem que a educação tradicional é a referência de vocês, vocês entenderão que a referência de vocês é esse caminho aqui, do milharal. Então, como se isso aqui fosse o cérebro de vocês, essa é a referência de vocês. Ué, o meu impulso, a minha reação, é esse caminho neural. O meu cérebro, quando eu vivo algo similar ao que eu vivi lá atrás, ele vai me dar uma reação. Pá! Qual é? Ao que acontecia comigo, a que eu cresci vendo. Gente, mas qual é o problema? Flávia. Qual é o problema da Super Nani?
Qual é o problema? Eu cresci vendo Super Nanny, gente. Por que não deixar uma criança no cantinho do pensamento? Eu não via problema. Por que que eu não via problema? Primeiro, porque nunca ninguém me viu. Porque eu não tinha autorização para trazer minha perspectiva. Porque reforçava o meu caminho neural. Porque eu tava o tempo inteiro achando, é assim. Criança não tem querer. Criança é invisível. Se a criança bater, bate de volta. Tem que castigar. Tem que punir. Bota no cantinho do pensamento. Para! Não isso! Limita. Todas as minhas respostas eram toda a referência que eu vivi. Eu também achava Super Nanny ótima. Aí eu descobri ferramentas. Para pessoa obediente, para atleta extremamente rigorosa que eu fui, atleta de alto rendimento, o que acontecia comigo? Eu me senti extremamente segura, obedecendo 52 ferramentas. O que tinha entre eu e a minha filha? Ferramentas. Tem que, to do, e tudo aquela coisa, né? Rotina. Não. Ontem eu recebi uma pergunta na caixinha assim, 2 perguntas assim, que gente, acho que ontem eu tava tão mexida com o que aconteceu, com aquela agressividade, que a gente brigando por causa do voo, quem me viu nos stories aí, sabe? Aí o que aconteceu? Eu vi isso aqui que eu tô ensinando em vocês em ação ontem. A gente perdeu o voo, pra quem não sabe, um monte de gente perdeu o voo ontem porque ficou trocando de portão. E aí eu vi um pai gritando, e aquele pai gritava e começava a filmar e brigando. E aí meu coração destruiu. Quando eu olhei assim, os 2 filhinhos dele estavam assim, sabe? Olhando o pai fazendo. Ou seja, fortalecendo a trilha neural dele, abrindo o caminho, sendo referência para ele. Aí me caiu, assim, eu fiquei numa profunda tristeza pensando, não é só o comportamento do pai, é o nível de estresse. E, gente, tem pesquisa científica comprovando que, por exemplo, a minha filha sempre foi uma menina que estava muito alinhada a mim, uma criança fácil, uma criança ali. Quando eu li, eu tava no curso e tipo assim, eu lembro que acabei a aula assim, destruída. E eu não quero gerar isso em vocês agora, porque vocês têm o poder do quê? Nós podemos construir outra trilha neural. Mas eu acho muito importante que a gente se dê conta de que o que aconteceu comigo. O nível de estresse que eu cresci, praticamente no meio de uma guerra. Então, não tem como o nível de estresse não ter moldado muita coisa em mim. E eu quero que vocês entendam uma coisa antes da gente fazer o gatilho, que é o quê? Pico de estresse. Lembra que eu falei assim, o estresse é ótimo, tá ali, eu tô sentindo. E o nível de estresse faz com que a adrenalina bombeie no meu corpo. Quando a adrenalina bombeou no meu corpo, pá! Lá em cima meu cortisol, pra quê? Pra preparar meu corpo pra ficar ali. Só que, se eu fico o tempo inteiro no ambiente estressor, o nível de cortisol tá lá em cima. Sabe o que acontece com o meu corpo? Lá embaixo, a minha imunidade. E quando eu vivo num ambiente estressor, lembra que eu falei uma frase ontem? Que é do livro Mal Profundo, e eu coloquei muito disso, vocês não precisam comprar o livro Mal Profundo, eu coloquei muito disso no meu curso, tá, gente? Com analogias muito simples. O nosso corpo tá preparado para fazer isso aqui, ó. Acompanhe um desenho aqui pra mim. Que é o quê? Ai, Flávia, mas quer dizer que nunca vai ter estresse? Calma lá. O que o meu corpo tá preparado? Eu vi o movimento estressor, vou colocar aqui para vocês verem. Vi o movimento estressor, meu corpo libera adrenalina, meu corpo me prepara e eu bombardeio de cortisol, tô pronto para estar aqui. Vamos usar uma analogia. Tá lá o urso tá lá, eu tô estressado, o urso tá estressado, eu recebi o apoio, o acolhimento da minha mãe, ou vamos dizer lá no tempo das cavernas, eu consegui me
salvar, eu consegui ser acolhido e corregulado e eu volto à calma. Isso aqui faz parte do ser humano. Agora, quando eu tenho estresse tóxico precoce o tempo inteiro, aquele estressor, aquele ambiente estressor, eu tenho uma inundação de cortisol. Todo dia no ambiente estressor. Lembra que eu falei? O nosso cérebro está preparado para fugir e para lutar com o urso. O meu cérebro não está preparado para viver todo dia com o urso. E aí, meus amores, olha uma pergunta que acabou de aparecer aqui. Como acolher? Vocês imaginem quão feridos a gente tá. E aqui eu quero dizer, estamos todos nesse estado de alerta constante, porque para e pensa assim, ó, é como que o meu corpo dissesse assim, você tá em adrenalina, você tem que lutar e fugir. E aí eu quero que vocês se perguntem assim, uma criança que tá num nível de estresse tão alto, o corpo vai ter que, eu não posso cuidar da imunidade. Eu tô colocando toda a minha energia aqui pra lutar, fugir, pra sobreviver. Tudo aqui, bomba cortisol. Vamos, gente, você tá em perigo. O tempo inteiro em alerta. Essa criança é extremamente agitada. Ou essa criança fica extremamente alinhada. E aí, nós criamos as trilhas neurais no nosso cérebro. E nisso, lá embaixo, a nossa imunidade. E quando a nossa imunidade tá lá embaixo, como é que a gente tem referência da trilha neural sobre acolhimento? Gente, nós somos uma geração que pergunta como se conectar, como acolher. Por quê? No nosso milharal não teve isso. Na nossa onda de rádio não teve isso. E aí, se eu não sei, é mais ou menos assim, se eu pedisse, se vocês perguntassem pra mim, o que é comida? Só pergunta quem é comida. O que é comida? Quem não sente fome, quem não teve isso. Então só pergunta como acolher quem não teve abraço, quem não teve presença, quem não teve corregulação. E aí eu entendo que se o meu corpo tá um tempo inteiro ali, eu queria pedir para vocês, como é que o meu corpo vai estar preparado para aprender? Como é que o meu corpo vai estar preparado para registrar no meu hipocampo a minha memória? Por que vocês não lembram da infância de vocês, meus amores? É de doer, porque nós somos uma geração muito ferida. E nós somos uma geração que pode pegar esse poder na mão e fazer diferente. Fazer totalmente diferente. Flávia, dá para voltar no tempo e construir e reconstruir uma trilha neural? Duas notícias. Uma má e uma ruim. Não dá para voltar no tempo e construir outra trilha neural. Mas nós temos o cérebro desenvolvido e nós podemos, bora junto, gente, abrir um pique, que nem diz lá no, eu sou VIP, né, eu vim do interior do Paraná, vamos abrir um pique aqui do ladinho, vamos abrir um pique, vamos abrir uma pique, não, uma picada, ou um outro caminho, podemos, devemos, sabe o que? Tem mais de 1000 pessoas aqui querendo fazer isso. Bora se unir para abrir esse pique, então bora fazer um exercício. Bora. Como eu abro o pique? Gente, pique não é pique de pé, tá? É pique assim, pique, sei lá, a gente falava assim, tem um pique ali, você vai para aquele pique, aquele é outro caminho neural. É outra estradinha no milharal, né? Bora lá, vamos reparar o milharal. Assim, ó. A Daya escreveu assim, vamos reparar o milharal. A gente precisa entender que a gente não vai mais controlar esse caminho. Mas a gente precisa escolher racionalmente e dizer, esse caminho aqui é mais fácil. Mais fácil por quê? Eu sei como fazer. Todo mundo que tá aqui sabe como castigar, sabe como bater, sabe como humilhar, sabe como maltratar. A gente cresceu fazendo isso com a gente, vendo a Super Nani, vivendo numa escola. Todo mundo sabe fazer isso. Se eu tirar a violência de vocês, quem é aqui que sabe educar? Agora, isso aqui é mais ou menos assim, você pode. Bora, facão na mão. Gente, vocês estão mandando milharal. Bota o facão na mão, criança no colo. Vamos abaixar com o pé ali, ó.
Não quer facão? Não quero facão, tô cansada, vou abraçar minha criança e vou abaixando com o pé e nós vamos junto aí, ó, baixando essa estradinha nova e construindo outra coisa. Saibam, a minha reação vai me levar no caminho mais fácil. Você vai querer ir no caminho aqui, ó, aberto, bem feitinho, ou nesse aqui que nós estamos fazendo. A questão é, eu vou escolher ir fazendo. E entendam uma coisa, para fazer esse milharal eu preciso. Tem alguma aluna minha aqui do Pais Ajudam Pais na agressividade? Tem alguma aluna minha aqui do Pais Ajudam Pais na agressividade? Por favor, tem alguém aqui? É importante a gente dizer para nós mesmos uma frase que eu falo muito, 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 muito repita para praticar, repita para praticar, repita para praticar. Se tem algum aluno meu aqui, você não vai abrir uma trilha nova em um dia. Você não vai abrir uma trilha nova em um dia. É nos momentos desafiadores, é com a raiva dos seus filhos, é com a raiva da sua criança. As minhas alunas do Pais Ajudam Pais na agressividade, saibam que eu falo muito, repita para praticar, porque é só aí que nós vamos abrindo os novos caminhos. Bora lá! Exercício de hoje. Vamos pensar, hoje, como não se culpar? Eu te pergunto, por que não se culpar? Gente, peraí, vamos falar sobre isso aqui rapidinho. Eu tenho uma aula só sobre culpa lá. Mas é importante que vocês saibam o seguinte. Quem não sente culpa, tá sustentando o apanhei e sobrevivi. Olha aqui, ó, eu tenho uma trilha maravilhosa no milharal e aí eu bato para educar. Essa pessoa é que não sente culpa. Escutem uma coisa que eu vou falar com muito amor para vocês. Vocês só estão aqui porque vocês sentem culpa. Porque quem tem culpa tem escolha. Porque a culpa me sinaliza que eu ultrapassei e que eu violentei e que eu passei os limites de alguém. Agora, você não pode parar e dizer: ai, tadinha de mim, meu Deus, ele precisa facilitar minha vida. Isso tudo entra na permissividade que nós vamos falar amanhã. Ó, minhas alunas aqui, ó. A culpa é amiga. É muito bom. Olha ali, minhas alunas, eu digo que a culpa é a mãe para reconhecer um erro. Ah, gente, assim, ó, minhas alunas, muda o mundo, né? Muda o mundo. Agora escutem, bora pro exercício? Cadê caneta na mão, papel? E eu quero que vocês, como a gente tá falando de raiva, eu quero que vocês pensem assim, que é uma proposta pro dia de hoje. E o que fazer quando meu filho me bate? Eu quero contar uma história pra vocês. Eu falei pra vocês ontem que eu era um trator, né? Atropelava todo mundo e nem registrava a violência. Por quê? Pense que eu sempre tô nessa trilha desse milharal. E aí tem um outro caminho ali. E se essa trilha do milharal é na velocidade que eu quero ir e tem alguém ali pedindo colo ou dizendo vamos devagar, ou presente, ou parando pra pegar uma pedrinha, ou olhando a formiguinha, atropelei. Por quê? E eu preciso dizer uma coisa pra vocês, que muita gente me critica muito por isso, gente. Mas eu não vou abrir mão de quem eu sou. Eu sou violenta todos os dias. Eu pratico violências visíveis e invisíveis todos os dias. E eu as registro. E eu me vejo porque eu pratico essas violências comigo mesma. Na forma que eu me cobro, na forma que eu sou rigorosa, na forma que às vezes eu não respeito os meus limites e na forma que daí eu cobro o outro na mesma proporção. Então, quando a gente aprende a se acolher, a gente é tão bom, é tão bom, é tão bom porque a gente aprende aqui. E a Lívia me deu um presente que ela falou: Flávia, eu li isso aqui e você é isso aqui. O amor não é o que a gente faz para preencher. O amor é quando a gente tá transbordando nessa verdade, pode acolher a gente mesmo nessa dor. De dizer assim, essa trilha neural que eu tenho, esse meu matagal, o meu não é milharal, eu acho, que não tem nem milho pra comer, machuca muitas pessoas. Eu feri minha irmã, eu já feri meu marido, horrores, a minha filha. Então, assim, as minhas amigas. Então, quando a gente vê a potência que a gente tem pra ir, eu digo pra vocês, vocês também têm uma potência surreal pra construir os novos caminhos. E é bom demais. É bom demais.
E vocês têm esse poder na mão de vocês. Então vamos lá. Cada vez que a minha filha, por exemplo, me batia, e podia ser uma batida assim, ó, como a última vez que aconteceu. Aí eu tava deitada na cama, e aí o meu gatilho, olha como se constitui o gatilho, tá, gente? Presta atenção aqui em mim, como se constitui um gatilho. Eu tô ali. Quando o meu corpo sabe que eu tô numa situação onde eu tô brincando e joga almofada e bate energia, não sei o que, eu já fiquei em alerta. E a Catarina deu uma cambalhota e o pé dela veio aqui, ó, bah, não me pegou assim no queixo, no pescoço. Gente, e eu reagi que nem um urso pra cima dela. Catarina, eu falei. Aí nisso eu parei e falei, filha. Aí eu me abracei na hora. Você ficou com medo da mamãe, né? Aí ela me olhou com aquele olho assim. Aí eu falei, me perdoa, meu amor. Isso é um gatilho pra mim. Porque eu preciso contar pra vocês o que podia acontecer comigo quando, brincando, dando uma cambalhota, eu bati. Ai, travou? Não, vocês estão me ouvindo? Porque alguém me ligou. É muito difícil. Então, essa minha reação tá aí. O que eu preciso que vocês identifiquem aqui comigo? Como os gatilhos se formaram. Eu vivo a adrenalina, o meu cérebro começa a me bombar cortisol e aí eu começo a materializar. Quando eu materializo, eu crio uma imagem. E aquilo, por exemplo, na ciência, é como se eu mostrasse uma situação e aquela situação fazia os cachorros de Pavlov, por exemplo, salivar, né? Mas olha a diferença da educação tradicional para a educação positiva. Não é um monte de estresse que vai me fazer forte. Muito pelo contrário, um monte de estresse, sem eu voltar, sem eu ter a calma, me mantém num gatilho enorme. Qualquer situação semelhante daquela vem com toda a força, porque o meu cérebro me diz, você tá em perigo. Fica alerta, se defenda. E lembra que eu falei ontem pra vocês? Eu vivia me defendendo do meu marido o tempo inteiro, porque aquela situação era uma... E aí eu parei, é possível a gente sair do gatilho. Então eu quero fazer exercícios e eu quero que vocês respondam a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Então, qual é a situação nesse momento, uma rápida, que mais está sendo gatilho para vocês? Que é, nesse caso, a agressividade do meu filho. Ou quando ele me bate, por exemplo. Vou usar esse exemplo para conduzir bem vocês. Mas escrevam vocês aí, tá? Quando ele me bate. O que eu sinto? O que eu sinto? Eu sinto raiva. Eu sinto desafiada. Eu sinto provocada. Ou se tem alguma menina boazinha aí, se tem alguma menina extremamente indefesa, você paralisa. E eu vou explicar sobre a indefesa aqui. Eu paraliso, eu choro, eu fico triste e aí eu não ajo aqui, tá? E como é que eu reajo? Lembra que é reação. Então eu paraliso, eu congelo, eu choro. Escrevam como é que você reage. Como é que você reage? E aí, o que acontece com a tua reação? Eu acho que a culpa é minha, eu tenho raiva de tudo, eu sinto impotente, eu preciso controlar para que ele não seja agressivo, eu sou violenta para que ele não seja mais agressivo. Por quê? Porque eu não sei agir. Eu tô lá no matagal, lá no meu milharal, lá na minha trilha neural. Só que eu preciso que a gente entenda que todos os dias a minha reação tem a ver com a minha ferida. E ela vai estar presente o tempo todo. Ele vem dos meus medos, ele vem do meu padrão, ou seja, ele vem do meu milharal. Ele vem daquele meu caminho neural, ele vem do meu 99,5. E o outro é só um gatilho que ressoa em mim. Por isso, quando eu me sentir agressiva, eu preciso me contar que eu tô me defendendo. Agora, se a gente traz racionalmente, não tem sentido eu me defender da minha filha.
Porque ela não fez por querer aquela cambalhota e bateu em mim. E elas nunca fazem por querer, porque você já sabe que sempre tem uma causa. E a causa eu não vejo porque ninguém me viu. E aí é a bolinha de neve que eu posso sair daqui. Então, como eu posso fazer o plano de ação? O último módulo do meu curso é só um plano de ação, gente. É só um plano de ação. Por quê? Porque aí eu vou saber, peraí, identifiquei. Lembra, se eu não registro a minha violência, se eu não registro o meu gatilho, eu não tenho como mudar. Então, primeiro eu preciso registrar. Por isso que eu tô pedindo pra vocês escreverem. Então, escreva. Quando acontece X, o que eu sinto? Eu sinto isso. Como eu reajo? Eu reajo de tal forma. Porque eu tô pensando que ele tá fazendo isso pra me provocar porque é mau comportamento. Peraí. Eu já fiz o esquenta pro Pais Ajudam Pais na agressividade. Eu já aprendi que isso não é assim. Então, eu preciso fazer um plano de ação. Qual é o meu plano de ação? Olha como você tem esse poder. Quando acontecer do meu filho me bater, o que que eu quero pensar? Que eu posso acolher a minha reação. E eu posso e devo me acolher na frente da minha criança para ensinar isso que não tem na trilha neural minha, mas eu posso colocar na da minha criança. Eu vou me acolher, eu vou me abraçar. Eu vou começar, em vez de olhar com mau comportamento, eu vou dizer: o que será que tá fazendo o meu filho reagir assim? O meu olhar amplia, é curioso. Eu não fico que nem ela. Eu tava com a Laura Gutman esse final de semana e ela disse que, imagina, nesse milharal, olha que analogia eu vou fazer agora. A Laura Gutman diz que a nossa infância gera uma visão acotada, né? Que em espanhol é muito assim. Se eu tô lá dentro daquele milharal, aquele milharal tá acima da minha cabeça, o que eu enxergo? Nada. Nada além do que fizeram comigo, que é meu caminho no milharal. Agora, se eu resolvo subir um pouquinho, dizer, olha, nós podemos construir um piquezinho, abaixar esses milhas aqui e tentar ir por esse caminho. E quanto mais vai ficar fácil esse caminho, quanto mais eu treinar. Então lembre, o que eu penso? Eu vou começar a acolher, eu vou buscar a causa, eu vou validar a minha emoção. A mamãe tá com vontade de gritar aqui, porque a minha dor às vezes sai em voz alta, filho. E eu só sei te limitar e dizer, não, mas peraí, eu vou me acolher. Eu vou me dar um acolhimento pra me acalmar. Amor, a mamãe tá aqui com muita vontade de gritar, você me dá um abraço? Vocês têm alguma dúvida que a criança de vocês vai negar um abraço pra vocês? Eles podem até ficar um pouco assustados. A mamãe tá aqui, ó. É uma dor da mamãe que tá aqui. Você me ajuda, me dá um abracinho. Aí eu vou dizer pra vocês, Flávia, será que vem daí a minha dificuldade de contato físico? Se em algum momento o contato físico te pareceu perigoso, o teu gatilho é contato físico. Como é que eu vou construir o meu gatilho? Com contato físico. Como é que eu vou desconstruir o meu gatilho? Com contato físico. Me contando que meu filho não me é perigoso, como em algum lugar o meu corpo construiu que contato físico era perigoso. Oh, meus amores, vocês percebem quão feridos nós estamos? E que não dá mais para ficar aqui? E que a gente precisa construir um novo lugar? Então, veja, a gente precisa entender que a gente precisa direcionar e não parar aí. Sabe, eu falo pro meu filho que mãozinha faz carinho, que não pode, que mate dói. Ok. E o que vai fazer com o que ele tá sentindo? Se não faz com o que ele tá sentindo, ele vai ficar embotado nesse lugar. Ele precisa direcionar, tá? E aí você vai construir um outro plano de ação, sem culpar ninguém. Se responsabilizando pelo que tu sente. Se você sente culpa, você tem escolha. Então, fizeram o exercício? Esse exercício é pra sempre. Quando acontece isso, eu penso tal coisa, eu sou responsável pelo que eu penso, eu sou responsável pelo que eu faço. O que eu penso interfere diretamente no que eu faço e às vezes vai vir. Ele tá me indicando, ele tá fazendo pra me provocar. Isso tudo é lá, peraí, deixa eu colocar numa outra estação, a estação que a Flávia me ensinou. A estação de que é só uma comunicação, sempre tem uma causa. E eu vou ter que olhar pra tentar descobrir qual é a causa. E eu só vou conseguir isso observando, tá? Lembrando que a minha reação, ela é pra frente. E aí, a gente precisa voltar para falar sobre quanto maior a insegurança e o nível de estresse do ambiente, maior a agressividade. Só que a gente precisa entender
que aí essa trilha neural vai me ensinar de que o mundo é perigoso. Só que tem o outro lado. Estão preparados para o outro lado? Que é a indefesa aprendida. O que acontece aqui? Para me sentir segura, eu sou a obediente, eu sou a boazinha, eu me alinho totalmente ao estresse da minha mãe, eu me alinho totalmente à violência da minha mãe, porque eu vejo meu irmão apanhar, mas eu não apanho. Mas eu tô nesse mesmo ambiente. Gente, os últimos estudos têm comprovado que o comportamento é uma comunicação muito grande, mas sabe a criança boazinha? A indefesa aprendida? Sabe a menininha que tá sempre alinhada com a mamãe? A que hoje não tem voz, a que não sabe estabelecer os seus limites, a que não sabe falar não, a que é extremamente vulnerável ao abuso sexual, a obediente, a que agrada a sociedade? As últimas pesquisas científicas, gente, porque assim, ó, imagina assim, ó, no behaviorismo, e eu que vim muito da psicanálise, né, na educação tradicional, mas aquela ali, essa criança tá bem, ela tá super comportada, ela tá boazinha, ela tá alinhada com a mamãe, ela tá atendendo as expectativas adultocêntricas, que vocês vão aprender isso comigo amanhã, de violência invisível e invisível. O que os cientistas fizeram? Hoje, com o avanço da ciência, eles pegam um papelzinho, só isso aqui, é suficiente para medir o nível de cortisol das crianças. Sabe o que descobriram com mais de 6.000 crianças? Que a quietinha, que a boazinha e o terrível estavam em mesmo nível de estresse, sintonizados no mesmo nível de estresse da sua própria casa, da sua própria escola. Lembra que eu falei para vocês sobre doenças psicossomáticas, que eu ia falar com muito amor hoje, muito cuidado? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês, eu não duvido de diagnósticos nenhum. Eles existem. Porém, eu queria que vocês me dissessem quem é que vai nessa raiz, que é essa raiz que nós trabalhamos lá na Escola da Educação Positiva, que é o mesmo trabalho do Gabor Maté, da Sue Gerhardt, da Nadine Buck-Harris, do Dawkins, do Van der Kolk e principalmente do Peter Levine, né, que é o especialista em trauma. A raiz é a mesma. Estresse. Sabe quando... Eu vou tirar das crianças, eu vou mudar aqui meu roteiro. Sabe quando vocês falam assim, ou alguém já viveu assim, gente, eu vou ter que sair desse emprego, esse emprego tá me matando. Eu tenho uma amiga que era bancária e que ela vivia doente, ela falou, não, eu quase morri no banco. Sabe, eu era bancária e eu era gerente e era uma loucura, agência imensa, e eu vivia num nível de estresse tão alto que eu ia morrer. O banco tava me matando, eu tava só adoecendo. Alguém aqui já pensou assim? E o Gabor Maté, no capítulo 4 do livro Mito do Normal, Myth of Normal, ele fala assim, quando teu amigo disser assim, Flávia, acho que esse trabalho tá me matando, diga pra ele, tá mesmo, a ciência já comprova, ele tá te matando mesmo. Então, o que acontece aqui? Nível de estresse muito alto, eu tenho um down automaticamente, porque se o meu corpo tá, pra me sobreviver, adrenalina, cortisol o tempo inteiro, ele não tá aqui. Como eu vou manter o meu corpo saudável? Ele não tá aqui. Como eu vou comer bem? Como eu vou dormir bem? Como eu vou me relacionar bem? Eu vou o quê? Adoecer. Eu vou ficar mal. Eu vou dissociar. Eu vou ficar mais agressivo. Eu vou congelar. Eu vou me deprimir. Eu vou me desconectar. Eu vou ter um TDAH. Eu vou ter um TOD. Gente, no Scattered Mind tá comprovado cientificamente. E outra coisa, por exemplo, genética, gente, não tem tanta força quanto a epigenética. Genética. Meu histórico de violência transgeracional está marcado em mim. O que está marcado em mim precisa de um ambiente para desenvolver. Como, por exemplo, os estudos do Gabor Maté, essas referências estão no livro O Mito do Normal, de que 7% das 10.000 mulheres que tiveram câncer de mama, 7 tinham marcadores genéticos.
E as outras 93%? Não tinham. Mas sabe o que elas tinham em comum? Altos níveis de estresse. O que eu tô falando aqui também tá nesse livro aqui, ó. Cadê ele? É esse aqui, ó. When Body Says No. O que quer dizer? Quando eu não consigo dizer não e não consigo dizer sim pro meu próprio corpo, o meu corpo para. Ou seja, tô falando com muito amor aqui que a gente normaliza ansiedade, insônia, síndrome do pânico, psoríase, depressão, TDAH. Ai, gente, abre essa desgraça aí e a ladeira abaixo. E o que eu quero que vocês entendam é que vocês têm um poder tão grande na mão de vocês, tão grande, para pensar. Agora, depois dessa live aqui, por favor, vamos fazer esse exercício comigo? Respira fundo, tentem entender que sintonia eu tô. Sabe, antes, quando eu termino meu trabalho aqui, eu paro, eu me reorganizo, eu olho para mim mesma, eu agradeço, eu honro minha missão, eu baixo minha energia e eu vou para a missão mais difícil da minha vida, que é: que ambiente eu tô construindo para minha filha? Que legado eu vou deixar para os meus netos? Tá? Então, olha o poder que a gente tem na mão. E a gente só vai conseguir fazendo isso com acolhimento, com corregulação, tá? E, gente, eu até... Fez sentido para vocês? Fez sentido tudo isso? O quanto nós estamos desconectados com o nosso próprio corpo, o quanto que a gente adoece, o quanto que a gente está negando enquanto sociedade tudo isso, o quanto a gente precisa aprender sobre corregulação. E, ó, fiquem de olho, porque eu acho que logo, logo... Gente, tudo isso, todos esses livros que eu falei aqui, tá tudo no meu curso. Tudo, tá? E eu queria dizer pra vocês que quando a gente começa a fazer um movimento, a gente vai ter medo de permissividade, né? Eu vou ter muito medo da permissividade, eu vou ter muito medo de ser permissiva. E amanhã eu vou ensinar pra vocês a diferença entre permissividade e autoritarismo. Amanhã vocês vão aprender comigo muito quais as consequências dessa menina boazinha e desse estresse no cérebro da criança. Como eu posso ser o adulto que identifica as violências visíveis e invisíveis? Como eu vou olhar para a referência do meu filho, o impacto no cérebro dele, o que eu posso fazer? Agora, gente, o que eu posso dizer para vocês? Quem digitar aqui o que vai acontecer amanhã? Amanhã eu vou ensinar tudo isso para vocês e vou abrir inscrição para 40 primeiras pessoas. Claro que eu vou abrir inscrições para o meu curso, mas as 40 primeiras pessoas vão ter 3 mentorias comigo, tá? Então, quem comprar o curso, que vai receber o link e quer fazer parte dessa mentoria exclusiva comigo, e é só para os primeiros 40, porque nós vamos mergulhar muito fundo, eu vou abrir um grupo de super interessados. Se você digitar grupo, você vai receber o link só para o grupo de super interessados, porque a gente vai abrir inscrições lá para essas 40 primeiras pessoas poderem ter acesso a essa mentoria. E quem sabe das minhas mentorias sabe que eu amo. E se você, por um acaso, não tiver o grupo... no link do meu perfil, se o bot não te mandar, digite grupo aqui para fazer parte desse grupo exclusivo para receber muito mais teoria que isso e a gente entrar lá. Se por acaso o bot não funcionar, sabe, essa mentoria vai ser extremamente profunda, direto comigo, 3 encontros, tá? Só para as primeiras 40 pessoas. Se o bot não funcionar, vocês podem ir no link do meu perfil, que ele tá lá, o grupo de super interessados. Amanhã eu vou abrir as inscrições para o Pais Ajudam Pais na Agressividade. Isso aqui foi só um esquenta. Foi só um esquenta. Lá amanhã vocês vão ter a chance por 24 horas de ter... Eu errei ontem, tá, gente? Ontem eu falei que vocês iam ter R$150 de desconto. Vocês vão ter R$250 de desconto só amanhã. Amanhã por 24 horas, quer dizer, para entrar. Os primeiros 40 que se inscreverem vão ganhar as 3 mentorias comigo. Então, assim, é de uma potência.
é de um lugar tão lindo, porque é um lugar onde a gente se apoia, se nutre constantemente de informação para a gente poder ser a autoridade. A autoridade sem explodir é possível. Construir um caminho, uma referência de trilhas neurais, onde daqui 30 anos, você 40 anos, vai estar convivendo com os teus netos e pensando assim, caramba, gente, olha as reações do meu filho. Olha como minha filha está reagindo. Não vai ter volta. Por quê? Porque você já sabe, né? Amanhã, gente, só amanhã, nas primeiras 24 horas, o curso vai estar por R$499, R$250 de desconto, tá? Ele teve alteração de preço. Então, é só amanhã. Depois ele continua. Você pode comprar depois? Pode, mas aí no grupo, no valor normal, tá? Então, digite grupo aqui que você vai receber um link para os super interessados. Se o bot der, os 40 primeiros também vão ter desconto, sim. O desconto fica por 24 horas, ok? Não consigo entrar no grupo normal, já mandei mensagem errada. Caliane, então, entra no link do meu perfil ou me chama nos direct, tá? No direct vai ter a minha equipe respondendo pra vocês. Então não sou eu lá, mas eles vão estar dando link pra vocês, pra quem quiser estar no grupo, tá bom? E aí o que é importante, estejam no grupo, porque no grupo vocês vão receber a oferta amanhã, logo depois da aula. Eu abro inscrições amanhã. Os 40 primeiros ganham as 3 mentorias comigo. As datas da mentoria, gente, vão ser datas e horários diferentes. Mesmo que você não esteja na mentoria, você vai poder enviar a tua pergunta para mim, nesses 40, e a gente vai construir juntos. São 3 mentorias de 1 hora. E a gente vai fazer em datas e horários diferentes para que atenda todo mundo. Porque é muito importante quando a gente tem esse contato, tira essa dúvida. Só deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem não entrar nos primeiros 40, saibam que a gente tem Masterclass no curso de agressividade. Direto, de 2 em 2 meses, onde vocês também têm contato comigo. Então, não fiquem frustrados com isso, porque vai ter esse encontro comigo. Os 40 primeiros também vão participar das Masterclass, tá? R$250 de desconto vai ser para as 24 horas iniciais. Então, digite grupo aqui que vocês vão receber. De novo, o PDF vai nos grupos e vai no e-mail. E o e-book de ontem, porque deu erro no bot, ele vai ser enviado para todo mundo. É um erro que acontece no Instagram, é a plataforma que a gente trabalha. A gente aceita cartão de crédito, a gente parcela em um monte de vezes, a gente vai ter condições para vocês pagarem dentro do que a duração do curso. Amanhã eu vou explicar tudinho para vocês o curso. O curso é todo gravado, é todo online e ele vai ter encontros periódicos, mensais não, bimestrais pra gente fazer todas as masterclass, mas a mentoria para os 40 primeiros, tá? Então entrem no grupo aqui que vocês vão ter. O curso, vocês vão aprender tudo sobre ele amanhã. Olha aqui, ó. O curso, ele é dividido em 3 etapas importantes. E amanhã eu vou falar do módulo novo para vocês, ó. Tem o módulo 1, que é o módulo Eu Adulto, e ele tem esse ciclo pedagógico. Por quê? Vocês aprenderam aqui comigo hoje que o adulto precisa ser o responsável, porque é o cérebro desenvolvido, a construir um ambiente menos estressor, um ambiente de bem-estar. Um ambiente que não quer dizer que nunca vai ter problema na casa de vocês. Vai ter. Mas a questão é, eu preciso ser quem volta a calma para os meus filhos. Eu preciso ser quem corregula os meus filhos. E fiquem de olho que acho que quinta-feira vem um convite especial para vocês, tá? Essa corregulação, ela é a coisa mais importante que precisa existir para as crianças. Então, quando eu entendo tudo isso, eu entendo que vai ter ambiente estressor, mas eu sou responsável para trazer o meu filho à calma e não deixar ele inundado de cortisol, porque esse encharcamento de cortisol vai fazer com que eu não tenha aprendizagem, com que eu dissocie, com que eu psicossomatize, com que eu adoeça, com que aí vai ladeira abaixo. Então, a gente tem um poder incrível nas nossas mãos de fazer diferente. Amanhã eu vou falar para quem tem medo demais de ser permissiva. Eu vou falar sobre autoritarismo. Eu vou falar sobre as violências visíveis e as violências invisíveis. E vocês que digitarem grupo aqui vão estar no grupo de super interessados. Então, gente, eu vou pedir outro presente para vocês.
Ontem eu fiz um resumo e postei esse resumo e vocês me falaram qual foi o insight. Hoje eu quero saber se eu consegui, de alguma forma, que essas informações riquíssimas, eu tentei fazer da forma mais simples, da forma mais amorosa, chegasse até vocês. Então, para eu montar muito uma aula estruturada amanhã, que já tem uma estrutura pronta, mas eu quero falar realmente de uma forma que vocês entendam, eu quero saber qual foi o insight de vocês. Então, vocês coloquem lá no post, que eu vou colocar agora no feed, e vocês me digam qual foi o insight, o resumo da aula de hoje. Vai estar no post, sem o milharal, tá, gente? Porque senão a galera não ia aqui, não tivesse aqui, não ia entender. Vocês entenderam o milharal. Vocês que estão pro grupo aqui, vão abrir, que estão digitando o grupo e vão pro grupo super interessados, estão dispostos a abrir uma outra trilha neural aí, estão dispostos a abrir um outro caminho, estão dispostos a sintonizar numa rede amorosa. Me digam o que fez mais sentido para vocês. Lá, a minha equipe vai mandar um resumo em PDF também para vocês. Essa aula ficou gravada, então enviem para alguém que foi importante para vocês. Quem tá me pedindo para comprar o curso hoje, espera até amanhã, amores. Fica de olho no grupo para estar entre os 40 primeiros, né? Grupo de super interessados vai abrir para os 40 primeiros para vocês estarem comigo e a gente vai continuar. Gente, é para sempre o acesso ao curso, tá? Antes, quando eu tinha vendido, eu falei que era por 1 ano. Agora eu liberei, é para sempre. Vocês sempre vão poder ver e rever e rever. E meus alunos ou a galera que já tá nos grupos, vocês não acreditam no módulo novo. Amanhã eu vou contar para vocês, sabe? Porque é um módulo que eu, como professora nas escolas, sei como a agressividade em ambiente escolar é algo muito desafiador para todos nós. Então, digite grupo aqui, estejam no grupo de super interessados, é vitalício o acesso. Quem não recebeu o link para o grupo, digita no link do meu perfil, no link do meu perfil já está lá, ok? Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui. É uma honra saber que vocês vão começar a se acolher. Porque daqui, gente, o amor transborda. O amor não é algo que eu preciso preencher o outro. Eu preciso transbordar de mim. E vocês vão reconstruir tudo isso na família de vocês. Seja o amor que vocês querem no mundo, gente. Toda mudança, ela começa aqui, ó. Em todos nós. Pare de esperar lá fora o que a gente precisa transformar aqui. Esse é o poder que vocês têm. Não coloquem na mão de outra pessoa. Peguem pra vocês. Peguem pra vocês, tá? Então, quem quer fazer parte, é só digitar grupo. E eu espero vocês. Venham comigo amanhã. Vamos aprender que permissividade e autoritarismo é o mesmo lado de uma moeda, gente. Não é 2 lados de uma moeda, não. Tá? Vocês vão aprender maravilhosamente isso comigo amanhã. E muito mais. Me aguardem para a aula de amanhã. Um beijo, gente. Gratidão por vocês me encherem de esperança. Que por mais que esse mundão esteja assim, nós estamos fazendo o mundo de uma criança muito mais acolhedor, muito mais com um olhar amoroso, porque a gente está se olhando de um olhar muito mais amoroso, tá? Beijo. Obrigada.